Meu nome é Rogério e tenho 29 anos. Sou nutricionista e, embora tenha nascido em Michoacán, no México, há pouco mais de 2 anos comecei a viajar com frequência para Morelia, por motivos de trabalho. Não foi algo que planejei desde o início, mas com o tempo comecei a ter mais clientes lá e percebi que abrir um segundo consultório era a coisa mais prática a se fazer. Isso me economiza muitas viagens e, além disso, tenho conhecidos que me recomendaram para outras pessoas, então minha agenda se enche rapidamente. Quase sempre viajo durante a semana. Se tenho muitas consultas marcadas em sequência, fico hospedado na casa de umas tias minhas. Às vezes passo só uma noite, mas em outras ocasiões fico 2 ou até 3. Gosto desse equilíbrio porque posso trabalhar e também ver minha família. No entanto, quando tenho poucas consultas ou já terminei tudo o que era importante, prefiro voltar para Michoacán no mesmo dia. Não me incomoda dirigir à tarde, mas tento evitar fazê-lo à noite. Não tanto por mim, mas porque meus pais sempre me disseram que é melhor evitar a estrada depois de certa hora. Dizem que não é como antigamente, e eu também percebo isso. Há trechos em que o sinal do celular se perde, e isso sempre me deixa um pouco tenso. Não é que algo grave tenha me acontecido, mas a gente ouve histórias de acidentes e desaparecimentos. Já vi carros parados em lugares onde não há nada por perto, e isso sempre me faz pensar que qualquer distração pode sair caro. Normalmente viajo sozinho, já que prefiro assim porque posso dirigir no meu ritmo e não dependo de ninguém. Embora às vezes eu tenha disponibilizado lugares em um aplicativo para compartilhar a viagem. Morelia acabou se tornando parte da minha rotina, mas nunca pensei em me mudar para lá. Tenho trabalho lá, sim, mas minha vida continua em Michoacán. Lembro que naquele dia fiquei mais tempo em Morelia porque tive várias consultas de última hora. Minha agenda ficou apertada e só percebi o horário quando já era tarde demais para cancelar. Além disso, uma conhecida minha tinha um evento importante. Não era nada formal, mas ela me convidou com muita antecedência e eu já tinha confirmado presença. Avisei que chegaria um pouco tarde, talvez por volta das 10 da noite, mas ela disse que não havia problema. Saí de Morelia por volta das 7h30. Já estava escurecendo, mas ainda havia um pouco de luz no céu. Não gosto de dirigir na loucura quando já é noite, então saí com tempo suficiente. Fui sozinho e não tinha percorrido nem 20 minutos fora da cidade. Ainda estava em um daqueles trechos onde a estrada começa a ficar mais deserta, mas ainda dá para ver algumas comunidades ao longe. Eu estava concentrado, escutando Coldplay bem baixo e indo sem pressa. Foi então que vi algo que chamou minha atenção. À beira da estrada, do lado direito, vi um clarão. Era como se alguém estivesse mexendo no flash de um celular. O movia de um lado para o outro, bem rápido, como se estivesse sacudindo com força. Dava para ver que era alguma pessoa tentando chamar atenção. Lembro que freiei um pouco, mais por instinto do que por qualquer outra coisa. Mas não parei, apenas reduzi a velocidade por alguns segundos enquanto passava. Olhei exatamente para o local de onde vinha a luz e não consegui ver ninguém. Só percebi que o movimento era muito estranho. Parecia mais como se alguém estivesse desesperado. Continuei dirigindo, observando de relance aquela luz ficando para trás. Tive um mau pressentimento e não soube dizer o porquê. Alguns minutos se passaram, a estrada estava vazia, só se ouvia o motor e de vez em quando os galhos batendo nos retrovisores. Foi então que olhei pelo espelho retrovisor. Fiquei imóvel por um segundo. A luz estava ali de novo, mas agora vinha atrás de mim. Não parecia um carro nem uma moto, era apenas aquela mesma luz, movendo-se de um lado para o outro, como se alguém ainda estivesse sacudindo-a com as mãos. E o pior é que parecia ir na mesma velocidade que eu. Não se aproximava, mas também não se afastava, mantinha exatamente a mesma distância, como se estivesse me seguindo. Naquele momento, minha pele se arrepiou, porque não fazia sentido.
Se fosse uma pessoa, já teria ficado para trás. Mas aquela luz continuava balançando do mesmo jeito. Foi nesse instante que algo bateu na parte de trás do carro. Não foi forte, mas o suficiente para me tirar da concentração. Foi como se alguém tivesse jogado uma pedra grande diretamente na traseira. A luz agora estava mais próxima e, como pude, destravei o celular e procurei o número da minha mãe. Não sabia exatamente o que dizer, mas precisava ouvir a voz dela. Liguei, começou a tocar e, nesse momento, outro impacto foi ouvido, mais forte que o anterior. Dessa vez senti o tranco como se algo tivesse se apoiado com força no vidro traseiro. A luz agora refletia diretamente no vidro, como se alguém estivesse grudado no carro, apontando o celular diretamente para dentro. E o mais estranho foi que senti que o carro começou a desacelerar, mesmo eu não tendo tirado o pé do acelerador. Minha mãe atendeu. Sua voz soava clara, mas eu mal conseguia falar. Tentei não parecer nervoso, embora meu coração batesse muito rápido. Disse que alguém estava me seguindo, que era como uma luz que não desgrudava do carro. De repente, o carro virou bruscamente para a direita. Foi como se o volante tivesse sido empurrado de lado, me tirando da pista. Tentei frear, mas já era tarde, saí da estrada direto para um pequeno desnível. A parte da frente bateu contra uma árvore e parou de repente. Tudo aconteceu em questão de segundos. Meu corpo foi jogado para frente pelo impacto e mesmo com o cinto de segurança fiquei atordoado. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor, mas não vi nada. Comecei a apertar a buzina repetidamente, mesmo sem saber se alguém ouviria. Eu precisava fazer barulho ou qualquer coisa para que algum carro parasse. O telefone ainda estava na ligação e ouvi a minha mãe perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia responder. Meu coração retumbava nos ouvidos e minha visão embaçava de medo. Só continuei buzinando, esperando que alguém passasse por ali. Não tinham se passado nem 5 minutos quando um carro parou a alguns metros de onde eu estava. Eu ainda não tinha saído do carro, seguia com o cinto e com a mão tremendo. Ouvi a voz da minha mãe no telefone dizendo que já estavam a caminho, que não demorariam. Eu tinha mandado minha localização assim que pude, e isso me deu um pouco de alívio. Mas ainda tinha aquela sensação estranha no corpo, como se algo tivesse grudado em mim depois de tudo o que aconteceu. Do outro carro desceu um casal. Aproximaram-se devagar, levantando as mãos como para não me assustar. Perguntaram se eu estava bem e respondi que sim, mas o rapaz comentou que meu rosto estava muito pálido. Parei um momento, pois não sabia se deveria contar o que tinha visto. No fim, só disse que meus pais já estavam vindo e que eu estava esperando por eles. O casal iam em direção a Morelia e ofereceram ajuda, mas dava para notar que também não queriam forçar nada. Liguei novamente para minha mãe e contei o que estava acontecendo. Depois de conversar por alguns segundos, decidimos que era melhor eu não ficar sozinho naquele trecho. O casal se ofereceu para ir na frente, me guiando até uma comunidade que não ficava muito longe. Certifiquei-me de que o carro ainda estava funcionando, liguei os faróis e tudo estava em ordem. A batida não tinha sido forte o bastante para ferrar tudo. Liguei o motor devagar, seguindo o carro deles. No caminho, me senti um pouco mais tranquilo, embora continuasse olhando pelos espelhos. Chegamos a uma lanchonete que ficava na entrada de um vilarejo. O lugar estava iluminado e havia alguns carros estacionados. O coração ainda batia acelerado, mas pelo menos eu estava em um lugar mais seguro. E embora eu tentasse me distrair com o barulho do local, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido na estrada. Tudo continuava girando na minha cabeça, e nunca soube o que foi aquela luz que se prendeu a mim naquela noite. Tampouco entendi como o carro desviou sozinho, sem que eu mexesse no volante, já que nunca mais apresentou nenhum problema depois disso. Não havia motivo para ele ter saído da pista daquele jeito.
Depois que contei minha experiência, algumas pessoas me disseram que já tinham ouvido falar de coisas parecidas. Fiquei surpreso ao saber que não era o único. Várias pessoas me falaram sobre luzes estranhas que apareciam à noite naquela estrada. Alguns as descreviam como clarões que se moviam entre as árvores. Outros diziam que pareciam bolas de fogo flutuando perto do chão. Até ouvi histórias de gente cujo carro apagou no meio do caminho sem motivo aparente. Uma senhora me contou que o irmão dela passou por algo muito parecido há alguns anos. Ele estava indo sozinho em direção aos Estados Unidos, quando de repente viu uma luz muito intensa que o cegou por alguns segundos. Logo depois, o carro parou bruscamente, como se tivesse sido completamente desligado. Ele ficou ali parado na escuridão, sem sinal e sem conseguir ligar o motor. Teve que esperar quase 1 hora até que um caminhão passasse e o rebocasse. Também ouvi que algumas pessoas acreditam que essas luzes podem ser outros seres, que não são simples reflexos ou falhas elétricas, mas sim presenças que se manifestam na estrada. Eu tenho dificuldade em acreditar em tudo isso, mas também não tenho outra explicação. A forma como a luz se movia, o fato de que me seguia na mesma velocidade como se tivesse intenção, nada daquilo me parece normal. Agora penso 2 vezes antes de dirigir tarde da noite e não confio, por mais que conheça o caminho. Me chamo Valentino e moro na serra desde que nasci. Minha casa não fica tão longe do povoado, dá mais ou menos meia hora de carro se não tiver lama ou deslizamentos. Já me acostumei com esse caminho, conheço bem, embora às vezes não se possa confiar, porque a serra tem seu temperamento. Já passei por várias coisas nesse trecho, mas tem uma que nunca esqueci. Naquela noite eu vinha da casa do meu irmão. Tinha ficado lá mais tempo porque fomos pescar à tarde. O sol estava forte e estava queimando ainda. Depois a esposa dele preparou o que pescamos, um caldo de peixe que estava uma delícia. Já eram umas 9 horas quando peguei o caminho de volta. Queria chegar o mais rápido possível, porque meu corpo doía de cansaço. Minha caminhonete já tem seus anos, e o rádio parou de funcionar faz tempo, então fui no silêncio, só com o som dos pneus na estrada de terra. Tudo estava escuro, e só se viam pedaços do caminho com os faróis do carro. Às vezes passava algum galho ou levantava poeira de repente, como se algo se mexesse no mato, mas isso já não assusta mais a gente. Para chegar à minha casinha, é preciso descer uma área cheia de curvas. A serra é assim, e não tem outro jeito a não ser ir na vontade de Deus. Tem partes com pedras soltas que fazem o carro escorregar, e se você não tomar cuidado, pode acabar numa vala. Esse trecho sempre me deixa alerta, até de dia. Foi numa dessas curvas mais fechadas, justamente onde tem umas árvores grandes perto da estrada, que eu a vi. Ela estava sentada sobre uma pedra grande à beira do caminho. Percebi de longe por causa do reflexo dos faróis. Bom, primeiro achei que fosse alguém esperando carona ou que tivesse tido algum problema. Não vi bem o rosto dela, mas a silhueta era clara. Tinha o cabelo longo, caía sobre os ombros e às vezes se movia com o vento. Vestia um vestido branco que se destacava na terra escura. Ao lado dela parecia haver uma cesta ou algo parecido. Ela não me olhava. Parecia nem ter notado que um carro se aproximava. Isso já me pareceu estranho e acendeu uma luzinha na cabeça. Naquela parte da estrada não mora ninguém, e àquela hora ninguém anda sozinho por ali, nem homens nem mulheres. Por lá o povo se move a cavalo ou de caminhonete. Continuei dirigindo sem fazer muito barulho. A caminhonete seguia no ritmo normal da estrada de terra, mas quando passei mais perto e consegui ver os pés dela, percebi que estava descalça. Os pés estavam sujos e a pele parecia ferida,
como se tivesse sido arranhada pelos galhos. Estavam inchados, com manchas escuras. Continuei olhando pelo retrovisor enquanto me afastava, mas algo me puxou por dentro. Não sei como explicar, mas era como se algo dissesse que eu devia voltar. Não por curiosidade, mas por aquele costume que nós que vivemos no mato temos, de não deixar os nossos sozinhos se estiverem em apuros. Pensei que talvez fosse alguém que eu conhecia. Naquela região todo mundo se conhece, pelo menos de vista, então parei e dei marcha ré com cuidado. A mulher ainda estava sentada na pedra, com a cabeça baixa e o cabelo preto cobrindo quase todo o rosto. Não tinha se mexido. Parei diante dela e perguntei em voz firme se precisava que eu a levasse até o povoado ou até o sítio mais próximo. Ela não respondeu e continuou na mesma posição, como se nem tivesse me escutado. Me inclinei um pouco mais pela janela, pensando que talvez ela não tivesse ouvido. Falei de novo, um pouco mais alto. Disse que já era tarde e era perigoso estar sozinha por ali, e que se quisesse eu a levava até onde fosse. Estava prestes a sair do carro para falar com ela de frente, mas justo quando ia abrir a porta, ela levantou a cabeça. Naquele momento senti como se algo dentro congelasse. Os olhos dela não eram normais, estavam saltados, como se fossem sair do rosto. Me lembraram uma boneca velha, daquelas que ficaram guardadas por muito tempo e que já não servem para brincar. Não tive tempo de pensar, e assim que a encarei, ela desceu da pedra num único movimento rápido. O vestido balançou um pouco, mas ela continuava com os braços caídos ao lado do corpo. Foi tão rápido que nem sei como se levantou. Só vi ela passar de sentada a em pé diante de mim. Meu corpo não reagiu de imediato. Fiquei paralisado por alguns segundos com as mãos no volante. Não pensei em mais nada. Assim que vi que ela deu um passo em direção ao carro, como se fosse se jogar em cima, pisei no acelerador com toda a força. Os pneus derraparam um pouco na terra solta, mas mesmo assim disparei pela estrada, engolindo as curvas sem cuidado. Fiz essa loucura porque juro que sentia que a qualquer momento aquela coisa ia me alcançar. Não quis olhar pelos espelhos, só queria colocar a maior distância possível entre ela e eu. Mas mal tinha andado e o carro apagou. Tudo ficou em silêncio. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Tentei girar a chave e nada. Girei de novo com mais força, sem tirar os olhos da frente, esperando que a figura aparecesse a qualquer momento. E então o motor ligou. Não pensei duas vezes e acelerei como se não houvesse amanhã. A caminhonete sacudia por causa das pedras e atrás de mim ficou só uma nuvem de poeira. As curvas já não importavam, eu só queria chegar em casa. Comecei a rezar um Pai Nosso sem pensar, com a voz fraca, como se aquilo fosse a única coisa que podia me proteger. Nunca na vida senti um medo assim. E olha que não sou de me assustar fácil. Quando finalmente cheguei na minha casinha, senti que o coração ia sair do peito. A porta da casa estava aberta e vi minha mulher que tinha saído para me esperar. Saí da caminhonete como pude e assim que a vi, contei tudo como a vizinha fofoqueira do lado. Disse que tinha visto uma mulher assombração na serra. No começo ela tentou me acalmar, dizendo que talvez fosse alguma senhora perdida. Mas depois ficou pensativa. Sabia muito bem que por aquele trecho não morava ninguém, que não havia motivo para alguém estar caminhando sozinha por ali. Foi então que ela me disse que talvez pudesse ser mesmo uma aparição. Uma daquelas que se mostram aos homens quando andam sozinhos à noite. Fiquei calado, apenas me sentei numa cadeira no quintal e fiquei lá um bom tempo sem falar. Às vezes a gente acha que essas coisas são só histórias, mas quando a gente vê com os próprios olhos, não tem como esquecer. Eu ainda me lembro daquele rosto. Tenho ele gravado como se tivesse visto ontem e posso até desenhar.
Por mais que eu tente não pensar nisso, tem noites que é impossível evitar. Tenho uma história bastante traumática para contar, que aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 21 anos e ainda estava na faculdade. Como tanto eu quanto minha amiga Jessie gostamos de atividades ao ar livre, decidimos fazer uma trilha em um fim de semana. Achamos que seria divertido caminhar pelas trilhas e aproveitar as paisagens. Foi então que encontramos o Warren na trilha. Ele era um cara bonito, provavelmente na casa dos 30 anos, e tinha uma vibe super amigável. Disse que era professor e que conhecia as trilhas como a palma da mão. Conversamos por alguns minutos e ele se ofereceu para nos mostrar um lugar legal que conhecia. Parecia uma pessoa de confiança, do tipo que você naturalmente sente que pode confiar. Então pensamos, por que não? Seguimos ele até esse ponto turístico ali perto. E era realmente deslumbrante, literalmente perfeito para tirar fotos. Warren era fácil de conversar, fazia piadinhas, apontava plantas e falava curiosidades sobre elas. Parecia até um tour privado, e no começo sentimos que tínhamos dado sorte por ter o conhecido. Depois de mais ou menos 1 ou 2 horas, Warren se ofereceu para nos acompanhar de volta até o nosso carro, que estava no início da trilha. Eu e Jessie achamos que já era hora de encerrar o passeio, então aceitamos. O tempo ainda estava ótimo e continuávamos conversando com Warren, caminhando num ritmo tranquilo, curtindo a última parte da trilha, até que ele fez uma sugestão. Disse algo como: "Esperem um segundo pela minha conta, se a gente cortar por esse trecho de árvores aqui, vamos chegar no início da trilha sem precisar dar a volta." Bom, e como confiávamos nele, achamos ótimo. Uma caminhada mais curta parecia uma boa ideia. Saímos da trilha principal e começamos a entrar na mata. Achei que seriam só alguns minutos de caminhada antes de vermos alguma sinalização ou indício de civilização. Mas para mim e para a Jessie, parecia que ele estava nos levando para mais fundo na floresta. Ficou um silêncio estranho, e Warren tentava manter a conversa, mas Jessie ficou muito quieta também. E ela só fica assim quando está nervosa. Quando ele começou a andar mais devagar, olhei para trás e vi que ela balançava a cabeça para mim, sinalizando que não queria continuar. Eu entendi na hora. Disse então para o Warren que eu e ela não estávamos muito certas sobre esse atalho e que preferíamos voltar para a trilha principal. Warren se virou e a princípio apenas sorriu, dizendo: "Ah, qual é? É só um atalho. Já passei por aqui dezenas de vezes." A voz ainda era amigável, mas agora com um tom estranho, como se estivesse forçando simpatia. Jessie balançou a cabeça de novo e reforçou, dizendo que ela também queria voltar. Não era só eu. Warren continuou sorrindo, mas os olhos se estreitaram um pouco enquanto nos encarava. Disse que estávamos sendo bobas, que não havia com o que se preocupar. Mas Jessie não recuou. Disse que não ia dar mais um passo naquela mata e que nada que ele dissesse mudaria isso. Foi aí que ele começou a ficar agressivo e respondeu: "Ah, pelo amor de Deus, qual o problema de vocês? Eu disse que está tudo bem." Tentou sorrir depois disso, mas dava para ouvir a agressividade na voz dele quando perguntou o que havia de errado com a minha amiga. Esse foi o momento em que a máscara caiu para nós. Agarrei o braço da Jessie, então nos viramos e começamos a andar rapidamente de volta para a trilha de onde tínhamos vindo. Mas segundos depois, eu ouvi passos rápidos vindo atrás da gente. Warren gritou: "Para onde vocês acham que estão indo?" Aceleramos, quase correndo, mas ele era mais rápido. De repente ouvi Jessie soltar um grito de pânico e senti um calafrio horrível percorrer meu corpo.
Me virei bem a tempo de ver a mão de Warren agarrada no braço da minha amiga, antes dele puxá-la com tanta força que ela tropeçou. Ela gritava para ele largá-la enquanto tentava se soltar, mas Warren era muito mais forte que nós duas juntas. A expressão no rosto dele era totalmente diferente agora. Nada daquele cara simpático com quem rimos uma hora antes. Ele gritou: "Vocês não vão sair daqui, vagabundas!" E então empurrou a Jessie com tanta força que parecia que ela tinha perdido o ar. Ela ficou estirada no chão por um segundo e depois começou a se arrastar, tentando se levantar para fugir dele. Fiquei paralisada por um instante, minha mente a 1000 por hora pensando: o que está acontecendo? Isso é real? Sim, era real e eu precisava fazer alguma coisa. Lembro de ver o Warren parado sobre a Jessie, com os punhos cerrados e o peito arfando, como se fosse atacar de novo. E aí uma ideia me atingiu em cheio. Abri a pochete, procurei às pressas entre as chaves e o protetor solar, até sentir o cilindro do spray de pimenta. Arranquei ele, apontei para o Warren e gritei para ele se afastar. Minha voz tremia tanto que quase não a reconheci. E quando ele se virou, riu com um tom debochado, quase zombando de mim. Então deu um passo em minha direção, olhando nos meus olhos, e me desafiou a usar. Não precisou pedir 2 vezes. Apertei o botão, lançando um jato de spray de pimenta direto no olho dele. Ele gritou tão alto e de forma tão enlouquecida de dor que parecia um animal, e então se afastou. O spray funcionou, mas o vento estava contra a gente, então parte do spray voltou como uma névoa que atingiu meus olhos e nariz como fogo. Comecei a engasgar, e Jessie também foi atingida enquanto corria até mim, pressionando as mãos nos olhos e gritando para corrermos. Sabíamos que aquela era a nossa chance, então disparamos pela mata, mesmo meio cegas. Lembro dos galhos batendo no meu rosto e enroscando no cabelo, mas nenhuma de nós pensava em parar, porque atrás ainda podíamos ouvir Warren gritando coisas como: "Corram, vadias! Eu vou alcançar vocês de qualquer jeito! Não tô brincando!" Corremos até nossos pulmões queimarem e nossas pernas gritarem de dor. Continuamos até finalmente explodirmos para fora na trilha principal. Fiquei tão aliviada que quase desabei encostada em uma árvore, tentando respirar enquanto meus olhos ainda ardendo do spray de pimenta. Mas mesmo assim, não paramos por muito tempo e seguimos direto até o carro, com minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia enfiar a chave na ignição. Jessie estava em pânico, olhando ao redor procurando Warren, e depois me contou que estava apavorada com a ideia de vê-lo surgindo no meio do mato para atacar o carro. Consegui ligar o carro e então fugimos dali. Meus olhos ainda ardiam por causa do spray, mas eu não me importava. Assim que encontramos sinal de celular, parei o carro e minha amiga ligou para a polícia. Ela contou tudo enquanto eu fiquei em silêncio, olhando pela janela com os olhos ainda ardendo. Não ouvi direito o que a atendente disse, mas ela parecia calma e manteve Jessie na linha até a polícia chegar. Demos nossos depoimentos ainda em choque, e os policiais disseram que fariam tudo para encontrar o Warren. Contamos também sobre o suposto emprego dele na Evergreen State, mas depois os policiais ligaram dizendo que não havia nenhum professor com aquele nome trabalhando lá. Pensando agora, é insano como uma caminhada divertida virou um pesadelo completo num piscar de olhos. Ainda penso nisso às vezes, em como ele passou de simpático a assustador em um segundo, e em como estivemos perto de algo muito pior. Isso me dá arrepios. Sou muito grata por termos saído de lá e por estarmos bem, mas também aprendi a confiar no meu instinto. Se algo parece errado, mesmo que só um pouquinho, provavelmente está. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu por volta de 2013. Meu irmão tinha 8 anos na época,
e tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa, para ficar mais perto da escola e de aluguéis mais baratos. Era uma casa muito bonita, considerando todas as coisas. Ela tinha até uma lareira aconchegante para o inverno. Enfim, meu irmão gostava muito do Superman e tinha um carro dele que, se um botão fosse pressionado, fazia barulho e acendia. Era basicamente seu brinquedo favorito, então ele brincava com ele com frequência. Uma tarde ele voltou de uma brincadeira nos fundos e nos disse que encontrou algo. Então, obviamente, minha mãe e eu perguntamos o que era. Era a foto de um menino no formato 3x4, no estilo escolar. A foto estava suja e desgastada, a ponto de não dar para ver o ano em que foi tirada. Achamos ok. Algum pai perder a foto do filho não era grande coisa. E então meu irmão disse algo que me confundiu. "Esse é o Buddy", ele disse. Olhei para ele com uma expressão que basicamente pedia que ele repetisse. E ele fez. Ele apontou para a foto e disse: "Este é o Buddy. Ele é meu amigo." Balancei a cabeça lentamente, como se soubesse de quem ele estava falando. A principal razão pela qual isso me confundiu é porque meu irmão não fazia amigos facilmente, e ele não tinha amigos que eu conhecesse. E esse Buddy só apareceu depois que nos mudamos. Deixei de lado e imaginei que ele tinha feito amizade com os vizinhos ou algo assim, e de alguma forma ele conseguiu a foto da escola como uma lembrança. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, quando todos na casa estavam dormindo, acordei com meu irmão conversando. Naturalmente, bastante irritada, entrei no quarto dele para mandá-lo ir para a cama, ou ele acordaria nossos pais. Foi estranho, porque quando entrei em seu quarto, ele estava sentado na cama, como se estivesse realmente conversando com alguém, e não apenas consigo mesmo, ou com seus brinquedos. Eu disse para ele ir para a cama, e eu também fui para a minha em seguida. Alguns dias depois, minha mãe estava conversando comigo sobre meu irmão, e perguntou se eu o tinha visto acordar à noite. Eu disse que acordei com ele conversando há algumas noites, mas foi isso. Ela disse que ele estava agindo de forma estranha, mas como sempre, nós duas demos de ombros, já que ele era uma criança. Agora, no meu quarto, minha cama ficava bem em frente à minha porta, o que significa que se eu me virasse, poderia ver o corredor bem na minha frente. Uma noite acordei para usar o banheiro, e as luzes estavam acesas no corredor como costumo deixar. Eu estava deitada na cama, de frente para a porta, quando um barulho repentino me fez pular. Era o maldito carro do meu irmão que estava fazendo barulho. Me levantei para dizer ao meu irmão que ele não deveria ficar acordado até tão tarde brincando. Quando entrei no quarto dele, ele estava dormindo na cama, com o brinquedo do outro lado do quarto, no chão, ainda fazendo barulho. Fui até ele para desligar. Finalmente consegui voltar a dormir. Mas, nos dias seguintes, meu irmão não parava de falar sobre o Buddy. Honestamente, estava começando a me assustar. Então fui até as casas dos vizinhos à direita e à esquerda de nós. Uma casa não tinha crianças, e a outra estava vazia. Isso começou a me preocupar, mas meu pai disse que provavelmente ele inventou apenas um amigo imaginário. Eu concordei, porque não conseguia pensar em outra solução. Quase todas as noites, um de nós, minha mãe, meu pai ou minha irmã, dizia que ouvia o brinquedo do meu irmão fazendo barulho e tínhamos que entrar no quarto e desligá-lo. Expliquei que também tinha que fazer isso e, mais uma vez, mencionei meu irmão conversando com alguém uma noite. Meu pai jurou que o brinquedo provavelmente era ativado por movimento, mas quando o compramos, não havia nenhum anúncio de ativação por movimento. Minha irmã começou a ficar verdadeiramente assustada com isso e pediu para dormir no meu quarto. Minha irmã e eu estávamos conversando, tentando manter a calma e o bom humor, até que ouvimos o barulho do brinquedo do meu irmão. Nós olhamos para a porta aberta e para o quarto do meu irmão, que ficava do outro lado do meu. Nossas expressões se transformaram em horror
quando vimos o brinquedo do nosso irmão passando sozinho pela porta. Corremos para o quarto dos nossos pais, e eles ficaram bravos com o nosso irmão, dizendo que era uma brincadeira cruel para fazer conosco. Como já estávamos assustadas, o que ele disse me causou arrepios por todo o corpo. Não fui eu. Ele queria brincar e eu deixei. Naquela noite o brinquedo foi para o lixo, com as pilhas retiradas e tudo. Minha irmã e eu ficamos aliviadas até que no dia seguinte, meu irmão pegou o brinquedo novamente e disse que não havia sido ele. O brinquedo foi quebrado em 1000 pedaços e jogado fora pela última vez. Só cerca de uma semana depois, todos nós sentimos que tudo estava bem e que aquela entidade havia partido. Nada aconteceu em seguida e nos mudamos cerca de 1 ano depois. Mas até hoje me pergunto: quem era Buddy? Meu nome é Mauro e trabalho como segurança há mais de 10 anos. Sempre peguei o turno da noite. Não porque eu prefira, mas porque paga um pouco melhor. Estou acostumado à solidão e ao silêncio, até mesmo às coisas estranhas que às vezes acontecem de madrugada. Mas o que vivia em uma guarita de segurança há alguns anos ainda me deixa muito perturbado. Era uma guarita de vigilância de um galpão nos arredores da cidade. O galpão ficava em uma área bem isolada, cercado por mato e com uma estrada que tinha pouco tráfego durante a noite. Meu trabalho era simples. Eu registrava os caminhões que chegavam ou saíam e passava o tempo revisando as câmeras ou mexendo no celular. Não havia outros seguranças. Era só eu durante todo o turno. Às vezes eu me sentia entediado, mas preferia isso a que algo acontecesse. Naquela noite tudo estava normal. Havia pouca atividade e apenas 1 ou 2 caminhões passaram durante todo o turno. Devia ser por volta das 2 da manhã quando decidi sair um momento da guarita para me alongar e tomar um ar fresco. O frio era intenso, mas isso ajudava a me manter alerta. Enquanto eu olhava para a estrada, vi alguém andando do outro lado. No começo, não dei muita importância, mesmo sendo raro alguém passar por ali, pois não havia casas por perto. No entanto, o que chamou minha atenção foi a maneira como a pessoa andava. Era devagar, quase desajeitado, como se tivesse dificuldade para se mover. A postura era estranha, curvada e parecia andar sem rumo, apenas se afastando sem olhar para os lados. Observei até que desapareceu na escuridão. Fiquei pensando por um momento em como aquilo era estranho, mas concluí que devia ser apenas uma pessoa alcoolizada. Tentei não dar muita importância e depois disso voltei para a guarita. Fechei a porta e me pus a revisar as câmeras, como sempre. Mas não conseguia tirar aquela pessoa da cabeça. Havia algo na maneira como ela se movia que me deixou muito inquieto. Só de me lembrar, minha pele se arrepiava por causa da forma perturbadora como ela andava. Passou um tempo, e enquanto eu revisava as câmeras, olhei pela janela para a rua. Foi quando a vi de novo. Estava parada do outro lado da estrada, quase escondida entre um arbusto, mas visível o suficiente para que eu pudesse vê-la claramente. Ela não estava tentando se esconder. Era como se quisesse que eu a visse. Desta vez não andava. Estava apenas lá, me observando fixamente. Foi nesse momento que o medo realmente começou. A guarita tinha uma pequena janela pela qual eu podia olhar para fora, e sentia o olhar daquela pessoa atravessando-a, mesmo com uma distância considerável. Tentei manter a calma, pensando que poderia ser um morador de rua ou alguém que se perdeu. Mas por que estava parado ali, me olhando sem fazer nada? Isso era o que não fazia sentido. Ficou assim por um tempo, imóvel, como se estivesse esperando algo. Eu não sabia o que fazer, mas permaneci sentado em frente às câmeras, tentando não olhar diretamente para onde ela estava.
Depois de um tempo, vi que começou a se mover novamente, mas não em direção à estrada, nem se afastando pelo mesmo caminho de antes. Desta vez, caminhou em direção ao matagal. Seus movimentos ainda eram lentos, quase mecânicos. Eu a vi desaparecer entre as árvores e a escuridão, e pensei que seria a última vez que a veria, ou pelo menos foi o que imaginei. Tentei me distrair com as câmeras e o celular, mas não conseguia me concentrar. Tudo estava mais silencioso do que o normal. Nem mesmo os grilos ou o vento se ouviam. Uma parte de mim esperava que aquela pessoa não voltasse, mas outra não conseguia parar de pensar em quem era e o que queria. Passaram-se uns 20 minutos, e justo quando eu começava a me sentir um pouco mais tranquilo, alguém bateu na porta. Foi uma batida suave, quase um toque. Eu fiquei imóvel. Eu era a única pessoa no galpão e sabia que era aquele sujeito que tinha visto do outro lado da estrada. Agora estava a poucos metros de mim, tentando entrar na minha guarita. Caminhei até a porta, mas não a abri. Perguntei quem era e ninguém respondeu. As batidas continuaram, desta vez um pouco mais fortes. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Eu tentei olhar pela janela, mas não conseguia ver quem estava ali por causa do ângulo. As batidas se tornaram mais insistentes, como se a pessoa quisesse que eu abrisse imediatamente. De repente, elas pararam. O silêncio que se seguiu foi pior do que as batidas. Continuei ouvindo, esperando algo mais, mas não ouvi nada. O restante da noite foi um inferno. Nada mais aconteceu, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou por um só segundo. Quando finalmente amanheceu, senti um alívio indescritível. Desde então, tento não pensar muito no que aconteceu, mas, às vezes, em noites tranquilas, me lembro das batidas na porta e da figura parada entre os arbustos, me olhando fixamente. Esta história que estou prestes a compartilhar é uma lembrança da minha infância, e não sei por que só agora tive coragem de escrevê-la e contá-la de verdade. Talvez porque eu achasse que ninguém fosse acreditar em mim, ou porque com o passar dos anos me convenci de que talvez eu tivesse imaginado tudo o que pode parecer paranormal nessa história. Mas não foi isso. Eu cresci em uma casa muito tranquila, em um bairro que também era calmo e gostoso de se viver. Não era um bairro residencial nem nada parecido, mas naquela época dava para sair para brincar, andar de bicicleta pela rua, fazer corrida de carrinhos, esse tipo de lugar. Tomara que ainda exista algum assim para as crianças de hoje. Minha casa não era daquelas construídas em série, com o mesmo design para o bairro inteiro, mas bem em frente à nossa havia uma idêntica. Desde que me lembro, essa casa esteve abandonada e para todas as crianças da rua era a casa mal assombrada. Sempre com as cortinas fechadas e algumas janelas quebradas porque algumas crianças mais corajosas se atreviam a entrar como parte de desafios. Meus pais me proibiam terminantemente de me aproximar, mas às vezes eu chegava perto só para olhar de fora. Uma vez perguntei se alguém morava lá e minha mãe me disse que não. Segundo ela, quando eles compraram nossa casa, aquela já estava vazia e que nunca souberam de quem era nem por que estava desocupada. Com o tempo, simplesmente me acostumei a tê-la ali na frente, como parte da paisagem, ou como o reflexo idêntico da nossa casa. Uma noite, quando eu tinha uns 8 anos, fui acordado pelo som apressado dos passos dos meus pais. Levantei e vi que eles tinham ido até a sala e estavam na janela muito nervosos. Me aproximei, eles nem perceberam, e vi que olhavam para a casa da frente. Estava dando para ouvir alguma coisa. Era o choro de uma mulher, mas não um choro comum. Era um grito de dor e de sofrimento verdadeiro. Meu pai ligou para a polícia e não sei se por sorte ou por algum outro motivo,
Em menos de 5 minutos, uma viatura chegou. Os policiais desceram, meu pai saiu para explicar o que tínhamos ouvido, apontou a casa da frente e eles, sem pensar muito, entraram. Da nossa janela dava para ver as lanternas deles se movendo lá dentro, vasculhando cômodo por cômodo. Dava para ver o feixe de luz passando de uma janela à outra, até que de repente se ouviu outro grito. Porém, dessa vez não era da mulher, era o grito de um dos policiais. Depois outro grito, e em questão de segundos, ambos saíram correndo pela porta da frente, gritando coisas que não entendemos. Meu pai atravessou a rua para ver o que tinha acontecido, e alguns minutos depois, chegou outra viatura. Eu fiquei mais perto da minha mãe, mas ouvi algumas coisas que conseguiram dizer, o que meu pai depois repetiu para um vizinho. Pelo que parece, quando estavam revistando a casa, chegaram a um cômodo pequeno, que parecia um quartinho de serviço. Um dos policiais ia sair quando sentiu algo gelado roçar seu ombro. Ele virou achando que era o parceiro, mas não havia ninguém. Depois sentiu outro toque, mas dessa vez foi diferente. Disse que o que sentiu foram pés pendurados na altura da cabeça dele, como se alguém estivesse enforcado no teto. Ele gritou e saiu correndo. Quando o outro policial foi olhar, ele também viu os pés suspensos no ar, no quarto que eles sabiam que estava vazio. Os demais policiais entraram depois para revistar toda a casa, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. O choro tinha desaparecido completamente. Depois disso, a casa voltou a ficar em silêncio. Os vizinhos comentaram o que aconteceu. Alguns juravam que era verdade, outros diziam que os policiais deviam estar loucos. Mas como tudo na vida, com o tempo, aquilo foi esquecido. Os anos passaram e, como é de se imaginar, eu cresci. Quando eu tinha uns 15 anos, lembro muito bem de uma noite em que fiquei acordado até tarde jogando no computador. Perto da meia-noite, ouvi algo vindo da sala. Desliguei tudo, fui devagar até a janela e mais uma vez era exatamente o mesmo choro e a mesma voz de mulher chorando com uma tristeza tão profunda que não dá para esquecer. Mas dessa vez eu não saí. Ninguém mais na casa acordou, nenhum vizinho acendeu uma luz, ninguém chamou a polícia. Fiquei ali, parado, atrás da cortina, ouvindo aquela mulher. Isso eu nunca contei aos meus pais. Pouco tempo depois, a casa da frente foi demolida. Ninguém quis comprá-la, então construíram apartamentos no lugar, como os que agora cercam nossa casa pelos 3 lados. O bairro todo mudou e nenhuma das crianças com quem cresci ainda mora nele. Mudou tanto que às vezes me custa lembrar daquela noite. Mesmo quando visito meus pais, às vezes penso que tudo não passou de um sonho. Um sonho terrível,